Como que vocês avaliam as criptomoedas? Vocês recomendam no curso de vocês, nas conversas de vocês? O material que eu vejo de vocês é sempre orientado para ações, mais especificamente para pagadores de dividendos. Mas o que vocês falam quando alguém questiona sobre criptoativos? A gente se propõe a falar do que a gente mais entende do... Então já não devia falar de cripto. Eu não sei se eles falaram de cripto ou não. Outra coisa, eu tenho quase certeza que, de novo, né, porque toda vez que tu pega alguém que não manja de mercado de criptomoedas, a primeira coisa que o cara vai falar é elogiar a blockchain, a tecnologia. Não, o Bitcoin é uma merda, mas a tecnologia da blockchain é top, é sempre assim. Toda vez que eu faço reação de alguém que não entende, não é especialista em Bitcoin, a primeira coisa, o cara não parou 10 minutos da vida dele para ler um documento de 9 páginas que é o white paper do Bitcoin só para se dar o capricho de dar a opinião sobre cripto, mas tudo bem. O cara não lê um bagulho de 9 páginas, tá? Aí ele vai lá e vai falar, vamos lá, mas ele com certeza ou ela vão falar que a blockchain é top. Quer ver? Vamos ver. Tenho quase certeza que essa bosta vai acontecer. Vamos lá. Que a gente acompanha a fundo, né, Samir? Antes de mais nada. Então, eu particularmente não acredito naquelas pessoas que, de acordo com o momento, fala que tem algo interessante. Então, agora o investimento é dólar, daqui a pouco é cripto, daqui a pouco vai virar no seu... Não, a gente acredita em ações independente do momento. Em alguns momentos você vai estar comprando mais, outros momentos você vai estar parado ou comprando menos. A cripto, em particular, nós sempre falamos que elas são uma realidade, a tecnologia por trás, blockchain e tal, é algo inegável que já trouxe benefícios enormes, tem evoluído. É inegável, a tecnologia da blockchain, né? Sempre tem que falar tecnologia blockchain, é impressionante, velho. Toda vez que eu reajo a um vídeo de gente falando de Bitcoin, os caras falam, não, veja bem, eu não sou especialista em mercado de criptomoedas, mas a gente sabe, né, da importância da tecnologia, da blockchain. Sempre a mesma coisa, o pessoal não para ler. Eles não entendem que o Bitcoin porque existe a blockchain, mas a blockchain também existe porque ela faz parte do Bitcoin. É a mesma coisa que você querer tirar a cabeça do resto do corpo. Não tem como você separar as duas coisas. Não, mas a tecnologia do blockchain é sempre assim. A tecnologia da blockchain, ela é totalmente revolucionário. Então eu vou lá e vou falar com meus amigos especialistas da B3 para a gente lançar um token de uma ação utilizando toda essa tecnologia do Bitcoin, né? O Bitcoin é uma merda, mas a blockchain é top. Sempre assim. Fluido, etc. A questão é, nós temos muita dificuldade de enxergar como um investimento. E por quê? Por um princípio muito básico. Exatamente, tudo bem. Se eu concordo com ele com uma coisa, é difícil ver como investimento, porque realmente não é um investimento. Bitcoin não é um investimento. Agora, investir na ideia é interessante. Bitcoin não vai gerar caixa, não vai te dar dividendos. Porém, o DeFi em BTC pode trazer algo parecido, pode revolucionar isso. Como o Ethereum trouxe isso, né, para nós. A Solana também. Com DeFi, você consegue ter rendimentos, tá certo? Se tu tá atrás disso, né? Principalmente rendimentos acima de 1% por mês, se você sabe fazer exatamente uma coisa decente com o DeFi. Mas é trabalhoso, tá? Mas tudo bem. E até aqui eu não posso xingar. Quando a gente fala de ações, a gente sabe avaliar o quanto aquela empresa vale. Agora eu quero chegar numa situação. Quando você fala em valor, quando ele está falando assim, a gente consegue no mercado de ações mensurar quanto aquela empresa vale. Ela vale em quê? Vale em Bitcoin ou vale em reais? Ou em dólar? Porque isso é importante. O que adianta eu ter ações de empresas, sei lá, ter bilhões, minhas ações de empresas valem, sei lá, valem 2 bilhões de reais, eu tenho 2 bilhões de reais, eu sou da família do Barça, tenho 2 bilhões de reais, tenho ações. Aí chega no Brasil, entra algum político aleatório, algum grupo muito louco, e dá alguma merda tipo a Venezuela deu. E do dia pra noite, R$1, agora tipo R$1.000 equivalem a 20 milhões de reais. Papel moeda se desvalorizou por qualquer razão, qualquer motivo. Olha o perigo que é você só focar em ações preocupadas em valor em real. Porque é uma moeda estatal com impressão infinita. Ela se desvaloriza, ela pulveriza o teu poder de compra ao longo dos anos. Então a questão é essa. Se você comparar aquela ação daquela empresa, o valor daquela empresa,
ao real, preocupado em acumular reais, nós estamos fodidos. Nós sempre vamos ter essa sensação de pobreza ao longo dos anos. Ao longo das décadas, o teu dinheiro vai valer cada vez menos. E você vai se aposentar com um salário lá dos anos 90. Então vamos dizer que você trabalha desde os anos 90 e você fica pagando a bosta do INSS. Você vai receber um salário ali, o quê? Aposentado, você ganhava ali 5, 6 mil reais, você se aposenta para ganhar os mesmos 6 mil reais, só que você vai viver mais uns 20, 30 anos, recebendo mais ou menos ali 6.200, 6.400, 6.600, tendo aqueles reajustes anuais ridículos, e ao mesmo tempo tu vai ter menos dinheiro, menos poder de compra do que antes. Isso aconteceu com a minha mãe. A minha mãe trabalhou a vida toda como professora, né? Manhã, tarde e noite em 2 escolas. Então ela se aposentou no particular e no estadual. O salário dela é ridículo, perto do que o poder de compra que ela tinha nos anos 90 ou no início dos anos 2000 com agora. Ela não consegue se manter, mantendo a mesma realidade de vida, recebendo o valor do INSS. Então, as pessoas não entendem essa projeção. Não adianta você, que nem assim, ó, 2 bilhões de reais hoje, aliás, 2 bilhões de reais lá lá nos anos 2000 era uma coisa. 2 bilhões de reais, eles valem 10 vezes menos do que os 2 bilhões de reais lá de 10, 20 anos atrás. Então, foda-se que você está tendo a valorização da ação, se você está no princípio básico de que você está contando com o valor da ação de uma empresa em cima de uma moeda estatal, que pode ser alterado seus fundamentos econômicos por qualquer motivo ou razão que se exploda. Tá certo? Você está comprando e acumulando ações que estão pareadas a uma moeda que se desvaloriza o dobro, o poder de compra, eu digo. Porque porque tem a inflação, aquela inflação que é calculada pelo governo, que eu não sei como, que vai fazendo reajuste salarial dos aposentados, e você tem aquela inflação real, que é a inflação, hoje a gasolina tá R$6, amanhã ela pode subir para 8, para 10, para 12. Tá certo? Complicado, né? Então eu quero pagar Como aconteceu aí. 7 anos atrás eu vim para Floripa. 7 anos atrás eu pagava R$2,30, acho que R$3,10 a gasolina. Hoje tu não acha a gasolina por menos de R$6, velho. real por uma empresa Ou que 7, vale 2. sei lá quanto que tá a gasolina. Na criptomoeda, eu não tenho habilidade, parâmetro, né? Não tem parâmetro para fazer isso. Como tu não tem parâmetro, rapaz? Como que tu não tem parâmetro de saber se algo vale? Porque o senhor não tem como ter parâmetro com absolutamente nada, porque é o mercado que transforma absolutamente. Mostra pra gente quanto que vale alguma coisa. Não é você que vai definir quanto que vale, é o mercado que define quanto que vale. Então pode ser incompetência nossa ou falta de interesse, sim, mas eu acho que muita gente que está em cripto não sabe avaliar o real valor. Ela compra muito por conta daquele FOMO, do Fear of Missing Out, que é você não quer ter aquela dor de corno famosa de ver todo mundo ganhando e não fazer parte, exatamente. Eu parto do... Desculpa. Bom, isso que ele falou é verdade com as altcoins. Todas as altcoins é isso mesmo. Parte de uma premissa muito simples de que toda a riqueza é gerada e distribuída no mundo através de empresas, né? Então, o dia que criptomoeda for o normal, né, a gente não tiver mais outro tipo de moeda, eu, ao ter empresas, receberei o meu dividendo em criptomoedas, por que não? Né? Então, tendo a não me preocupar muito com isso. Só que o dia que acontecer isso, doutora Luiz Barzi, o dia que isso acontecer, não vai ter Bitcoin para você comprar. Você vai ter que torrar toda a sua grana para ter míseros Bitcoins. Ele vai estar muito escasso. Tão escasso que vai ser impossível tu comprar uma unidade inteira. São 21 milhões de tokens de Bitcoin inteiros. Temos mais de 50 milhões de milionários no planeta em dólar. Quando todos eles decidirem comprar, não vai sobrar um Bitcoin para cada um.
no curto prazo. Mas respeitamos, tá? Não, 100%. Agora, liberdade. Tá? Vocês poderiam diversificar um pouco. Não posso Meu Deus, do o quê? que de vocês. Se é De para cripto, colocar não mano. tantos ovos, não, você pode colocar uma parcela do seu É investimento. verdade. Que a verdade é. Verdade. Não tem como falar que criptomoeda. O pai rico É o pai verdade. pobre agora defendeu uma tese que criptomoeda e a gente viu que é exponencial. Agora, o que as pessoas fazem, a discussão aqui é apostar tudo, igual Sim, o vinheteiro all-in. colocou nas ações da Oi. O Mas isso cara é igual tigrinho, possivelmente né? vai se ferrar. Mas Isso é igual tigrinho. Igual tigrinho. Aí é aposta. Aposta bet. que cresceu, cresceu. Agora, aqui neste canal, que ensina a riqueza de verdade, que é esse entendimento das paradas e tal, as pessoas vão entender exatamente isso, que existe um momento certo de se expor às altcoins, ao risco. É diferente você ficar se expondo às altcoins em riscos de o Bitcoin fazer um topo duplo no semanal e derreter 50% e as altcoins vão cair 100%, sei lá, 90%, e muitas delas não vão voltar. A gente consegue controlar esse risco. A gente consegue tomar decisões baseadas nisso, sabendo que as altcoins não vão valer nada e que elas são um jogo de soma zero. A gente sabe que as altcoins, elas são, né, ativos, não é ativos, são coisas, são códigos digitais de 256 bits que não servem para bosta nenhuma, mas para a gente especular. E aí tem o momento certo de especular elas. Agora não é o momento de especular as altcoins, agora é o momento de especular apenas Bitcoin, comprar Bitcoin, acumular Bitcoin. Não, mas o vinheteiro só falou do que caiu. Manda ele perguntar aí, Banco do Brasil. Banco do Brasil que a gente mandou ele comprar. Vinheteiro, O que aconteceu? deixa eu falar, Petrobras. o vinheteiro, ele faz isso para dar cliques. Exato. Eu conheço o A vinheteiro. gente conhece bem. O vinheteiro é bilionário. Sim. O vinheteiro tem um prédio dele. Isso é verdade. Não é um apartamento. O prédio inteiro é dele. Criado no carpete pela mamãe e o papai. Tem pepita de ouro na casa dele, tem urânio. Lago. Eu não sei. Teve aquele negócio que os caras compravam uma peça, um pedaço do quadro. NFT. Aí o cara, não, temos o NFT, você compra o quadro. Eu falei, mas pera lá, pô. Quadro do macaco do Neymar. O quadro do Macaquinho macaco do colorido. Neymar. O quadro do macaco do Neymar. Aí compra isso o quê? Você tem Terrenos no metaverso. Não, tinha terreno no metaverso. Aí tinha um cara lá, ele falou, não, você tem que comprar o terreno, põe lá o Pânico no metaverso. Eu falei, não tem isso. Deixa o Pânico aqui. Isso não vai dar certo. Isso não deu. Tinha aquele Second Life também. Sim. Exatamente, isso que ele falou, é lógico que a gente sabia que não ia dar certo aquela bosta, é lógico que era uma bolha aquilo lá, lógico, eu fiz 34 etéreos de lucro aquela vez com os terrenos, né, eu vendi os terrenos e tal, a gente sabe que aquilo lá ia dar zero suporte mais forte, né, e foi o que aconteceu, mas é tudo momento, né, é tudo, se você tem o feeling de arriscar no momento correto, se você começa a aprender a entender essas coisas, o momento certo de especular riscos maiores, para temporariamente você se expor nesses riscos, você se dá muito bem, né? Mas a gente sabe que cara, o final vai ser zero, tá? Muitos tokens vão a zero. Muitos tokens vão a zero, tá? A gente sabe que praticamente 99,9% dos tokens vão a zero. Certeza. Tá. Depois eu vou falar um pouquinho da Solana também. Não deu certo. Eu sou da época, os caras vendiam o terreno na Lua. Quando o homem foi pra Lua, era mais ou menos isso. Sim. O homem foi pra Lua em 69, ele pisou na Lua e aí aparecia o cara com a pastinha, ele vinha com a pastinha e falava, tem aqui a Lua. Os caras compraram o terreno na Lua. Não tinha lá a areia do show da Madonna. Você assinava como é que chama lá? Transferência. Não, a transferência que tem lá. O ITBI? Você tinha a transferência imobiliária. No cartório. Ele fazia. Fazia um. Sim, tinha um título pra você do terreno da Lua. Tem gente que vende também no céu. Você acredita nisso de comprar um quadrinho do macaco do Neymar? Porra, bicho. Eu falo, não é possível. Olha lá, ó. É esse aí, ó. Aí, ó. Quanto tá valendo agora? Eu vou fazer o NFT. Uma grana do caralho com os Bored Ape.
E foi muito bom. Eu não, com os Body Ape não, com os Mutant Body Ape. Eu não sei o que é isso aí. O que é isso aí? Experimente dizer para um ser delirante que o delírio dele não existe. Não adianta. Eu sou degenerado. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Achei engraçado esse comentário dela. Mas ela tá certa, tá? Tem que deixar a pessoa fazer e tentar. Exatamente. Deixa eu comprar meu token de macaco aqui e me fuder. Eu quero ter esse direito de comprar cocô enlatado e me fuder. Deixa. Que B3 o quê? Que Banco do Brasil, caralho. Quero comprar meu cocô de merda aqui. Ensinar pela repetição, né? Aqui no Brasil também a gente tem uma estatística muito interessante, né? Como o nosso povo gosta de apostar, né? Ah, deixa eu apostar aqui na minha dog. Foda-se. Então, olhem só, 17%, de acordo com a Datafolha, 17% dos beneficiários do Bolsa Família apostaram pelo menos R$100 por mês em 2023. Dos que não Mas aquela apostinha na Mega Sena é top, né? É diversão, pô. não são beneficiários do Bolsa Família, a média mensal de apostas é Eu tô concordando com ela, tá? O pessoal tá só zoando. de R$263, que equivale a 20% do salário mínimo. Entendi. Então, o que acredita fazer? na sorte. Exato, acredita na sorte. Mas aqui a gente tem um problema muito grande. Se a gente tem uma encravada, a gente vai lá, tenta arrancar o Então, mas é por causa da falta de educação, né? Das pessoas. O problema está na educação. dedo fora. Agora, não adianta querer educar financeiramente as pessoas sem se atualizar, porque se não sabe falar de cripto, não sabe explicar o que é Bitcoin, não está sabendo ser um bom educador. Por quê? Está falando de uma inovação tecnológica monetária global, que é o Bitcoin. É a invenção mais importante da história depois da internet. É o dinheiro da internet, ou a internet do dinheiro, certo? Então não adianta ficar lá fazendo curso de B3, derivativos, futuros e o caralho, tudo sendo comparado ao real e esquecer de falar o risco da exposição em real. O risco de algum, sei lá, ministro travar tuas contas, o teu dinheiro, algum juiz aleatório travar o teu dinheiro. O real tem vários riscos muito maiores do que o Bitcoin. Tem o risco de você ficar pobre pro resto da vida. Quando você toca reais, você vai ter o risco de ficar pobre pro resto da vida. Tá? Você fica pobre pro resto da vida. Esse é o risco que tem com o real. Caiu aqui o mic ficou ruim. Peraí que eu vou aumentar 500% agora. Agora melhorou, né? Então, o risco de você estocar reais é você ficar no risco de ficar pobre o resto da vida. E ter o seu poder de compra diluído em 2 vezes no mínimo a cada 10 anos. Isso se der tudo certo. Se entrar algum político muito louco e a estrutura econômica do Brasil mudar, apesar que é difícil por causa que ele se divide em 3 poderes, né? Mas pode acontecer. Você simplesmente pode ter uma desvalorização do real muito maior. As pessoas não estão preparadas para o que vai acontecer com o real nos próximos anos. O real vai virar pó, porque o dólar vai virar pó. Ah, mas eu gosto de tocar dólar. Pois é, só que o dólar também. Eu brinquei lá que o plano real tá apanhando, tomando surra de pau mole pro Bitcoin há 15 anos. Com o dólar não é diferente. O dólar também perde pro BTC a cada, sei lá, durante 15 anos perdeu mais de 9 milhões de por cento de desvalorização em relação ao BTC. Vocês já perceberam que não é o Bitcoin que se valoriza ao dólar, é o dólar que se desvaloriza em relação ao Bitcoin? Você tem que tratar o problema. Qual que é o problema? A péssima distribuição de renda que a gente tem, segundo a distribuição de renda, ela é sim um problema, só que ela é um problema estrutural da própria cultura e também da própria situação do capitalismo, como ele é feito, tá? Essa é a grande verdade. Hoje os caras mais pobres não são o pedreiro, o pintor. Aqui no Brasil, a distribuição de renda não é por conta disso. É oferta e demanda. Tá? Ela é gerada por oferta e demanda. E como é que a oferta e demanda é dividida, né?
Se você tem mais oferta de emprego numa área, ou menos oferta, né? Você vai ter vai ser mais caro ou mais barato. Hoje, além do pedreiro ganhar mais do que um recém-formado, que às vezes fica 5, 6, até 10 anos trabalhando, depois de se fuder, investindo em faculdade, o caralho, financeira de base e não consegue chegar nem perto do que um mestre de obras consegue ganhar. Que a gente vê lá esse quadro... Tem mestre de obra aí que ganha 40, 50 pau por sei lá, a cada 2, 3 meses, ganha 20 mil reais por mês em média. Porque simplesmente no mercado você tem mais dificuldade de encontrar hoje pessoas de mão de obra. É o que os Estados Unidos está enfrentando esse grande problema. Né? Os Estados Unidos você não tem mão de obra em alguns lugares. Em Orlando lá, leva 1 ano para tu conseguir construir uma casa, para tu começar entre comprar o terreno, o lote, começar a iniciar a construção da casa leva 1 ano. Que não tem equipe. Entendeu? Aí agora você tem uma oferta que é mais fácil, que você não precisa pegar só o que é o Uber. Tem Uber que ganha mais do que médico, tem Uber que ganha mais do que recém-formado, né? Do que dentista. Dentista, hoje em dia, tu sai formado, tu não tem dinheiro para abrir um escritório, consultório tu se fudeu, porque tu vai ter que trabalhar para alguém que geralmente é um trouxa, que vai querer te pagar ali 300 reais a diária, e se tu te machucar, tu não vai ganhar nada. Certo? Então, uma relação, a distribuição de renda sempre vai ser um problema, porque isso é o capitalismo e é normal ser assim, tá? É oferta e demanda. Só que o problema é que as pessoas aceitam aquela condição de continuar naquele trabalho específico, porque é cômodo, paga as contas e assim por diante. Tá? É dificilmente alguém tem saco ou coragem de parar o que está fazendo hoje para começar uma coisa ou ameaçar fazer alguma coisa. E tudo fica mais difícil quando tem filho, né? Quando tem filho, daí os passos ainda são mais complicados de dar, né? Tu tem que fazer as coisas dinheiro mais com calma. Ocioso. Isso foi é muito dinheiro que está parado. Isso foi um sintoma daquele momento de excesso de liquidez, juro baixíssimo, tal. Não tenho que qualquer coisa passa a ser interessante. Mas aí voltando para os fundamentos, é aquilo que a gente estava falando. Como que você define o valor de um negócio desse? Você não sabe. Sabe? Como eu defino o valor do Bitcoin? Vamos comparar o Bitcoin com o real. Eu defino que hoje o Bitcoin vale 322 mil reais por unidade, porque o mercado define. No mercado de ações é a mesma coisa. É o mercado de ações que vai definir. É os investidores do mercado de ações que vão definir o preço de um determinado ativo. Você consegue definir o valor. Porque você está esquecendo do principal fundamento do valor. Quanto vale? É o mercado que diz o que vale. É o mercado que está dizendo que o Bitcoin vale quase 400 mil reais por unidade. E que lá em 2020 valia 50 mil reais por unidade. Certo? Então você está pagando algo na expectativa que no futuro você vai poder vender para alguém por um preço maior. E qual a diferença de comprar uma ação? Você não também compra uma ação hoje com a expectativa de vender um preço mais alto no futuro? Não é essa a motivação de comprar uma ação? Pode ser pelo dividendos. Então tudo bem. Mas lembrando, dividendos tu recebe em reais. E os reais se desvalorizam ao longo do tempo. Por conta da inflação inerente que é da impressão de reais infinitos ao longo do tempo. Tá. E que é muito diferente do que a gente pensa. Se você compra uma ação que ela vale 10 e você está pagando 5, está pagando 3, você está correndo um nível de risco muito menor. Só que você vai ter Por quê? Quem comprou Magalu a 100 reais se fudeu. Ter a paciência, a disciplina ali para manter aquele investimento e esperar que essas duas coisas acabem convergendo, preço e valor. Na verdade, é tudo a mesma bosta. A única diferença é que tu tá especulando uma coisa, uma ação de uma empresa que não é sua e que qualquer decisão lá dentro você não vai ter nenhuma... O teu peso, a tua opinião sobre o peso de determinada ação não vai... É zero.
Empresas de capital aberto, você não tem direito a falar nada. Você é sócio lá, mas você não tem direito a bosta nenhuma. Tu tem direito a divisão de lucro ou não divisão de lucro caso a empresa tenha prejuízo e você não pode tomar decisão nenhuma. Você não tem controle de absolutamente nada. Não vejo diferença nenhuma de sair comprando ações aleatórias do que comprar altcoins aleatórias. Nenhuma. A verdade é você... A diferença é que no mercado de cripto a velocidade acontece assim, ao invés de esperar 3 anos para saber se eu comprei uma porcaria que não valeu nada, com altcoins eu sei em 1 mês se eu me fudi ou não. Eu não preciso perder meu tempo. Essa é a questão. O mercado de altcoins você ganha tempo em relação a... Você ganha velocidade em relação ao mercado de ações. E o que é mais importante, o dinheiro ou o tempo? O tempo. O tempo é mais importante do que o dinheiro. Então, se eu tenho um mercado mais volátil e mais arriscado, eu ganho mais tempo. Porque quando eu acertar, eu aumento o meu capital rapidamente num curto espaço de tempo. Às vezes, 8 meses de uma bull run podem mudar o resto da minha vida financeira. Ou eu vou ficar 20, 30, 40, 50, 60 anos estocando ações para ver quais delas vão valer alguma coisa. Porque quando tá valendo 3 e você fala vale 10, ou o mercado tá errado ou você tá errado. A grande questão é você falar assim, pô, eu tenho confiança, eu tenho fundamentos para isso, porque se você tiver certo, obviamente, você vai ver caminhar de 3 para 10. Se tiver errado, pode, ao invés de caminhar para 10, pode caminhar para 10 centavos. Não, então, mas isso é expectativa. Mas o valor, ele tá na finitude de um produto, certo? Perfeito. O que é? Você compra um produto, por exemplo, essa moeda digital aí, ela tinha um valor, tinha um Bitcoin, você tá falando? O Bitcoin ele ia acabar. E aí todo mundo ia acabar, desapareceu a escassez. Aí agora ele viajou. Como assim o Bitcoin ia acabar? Apareceu ele outra. Tá falando do NFT. Agora já tem outra. Ethereum. Tem vários. Tem outra. Ele tá muito por fora. Ele não tá sabendo que já tem mais de 40 mil criptomoedas inúteis no mercado. Agora já tem um monte dessa moeda. Para onde vai isso? Eu não vejo como comprar alguma coisa com essas moedas. Eu não vejo. Pois é, vai lá na Porsche, os caras aceitam o Bitcoin lá pra comprar Porsche. Nem sei onde tá. Não, a gente tem o pendrive. Sim. Não, era no papel. Ganhou. A chave tá no O Emílio papel. comprou em 2010 Bitcoin. Mas nem sei. Tá num livro. Tá no Ele comprou Bitcoin em 2010 e nem sabe onde é que tá. livro.